Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com frase, oração e período. A frase nada mais é do que um enunciado de sentido, ou seja, um conjunto de palavras que faz sentido, capaz de estabelecer uma comunicação. Então, se eu tenho uma palavra ou mais que é capaz de fazer a comunicação entre dois seres, eu chamo de frase. Pode ser uma única palavra, como a gente pode ver aqui em silêncio, em fogo, ou pode ser duas palavras, como independência ou morte. Essas palavras podem ter verbo, como a gente pode ver aqui, choveu muito em São Paulo, ou não, como é o que a frase fogo, tá? Quando eu tenho somente palavras na frase, eu chamo de frase nominal. Mas se nessa frase eu tenho verbo, a presença de um verbo, e esse verbo faz parte do conjunto, eu chamo de frase verbal. Nós temos 5 tipos de frases: frases declarativas, imperativas, exclamativas, interrogativas e optativas. Nós veremos detalhadamente cada uma delas. Eu tenho as frases declarativas que afirma ou nega algo de forma objetiva. Então a função dela é só informar, declarar algo, apresentar algo. Como a gente pode ver aqui, o telejornal começou cedo. Nós também temos as frases interrogativas, que a única função dela é obter aí uma resposta a um questionamento ao interlocutor, com quem que eu estou falando. Esta frase interrogativa tem um detalhe, ela pode ser uma frase interrogativa direta ou uma frase interrogativa indireta. Como assim, professor? A frase interrogativa direta, ela é fácil de ser identificada na escrita por causa do ponto de interrogação. E na fala, a entonação da voz. Então, o que aconteceu? Você consegue ver pela entonação da voz que ele está perguntando. As frases interrogativas indiretas, elas não têm um ponto de interrogação, não têm essa interrogação, mas elas passam um questionamento, a ideia de um questionamento. Você, por exemplo, está na sala de aula e um amigo fala assim: eu queria saber o que aconteceu com o professor. Indiretamente, ele está perguntando para você o que aconteceu. Tudo bem que é frase interrogativa indireta e a frase interrogativa direta? Muito bem. Nós temos as frases imperativas. As frases imperativas nós temos presente o verbo no imperativo. Você pode assistir essa aula aqui, esse card acima que fala sobre verbos no modo imperativo. Então, as frases imperativas, você tem ali um pedido, um conselho, uma ordem de quem está falando. Como, por exemplo, devolva o livro à biblioteca ou leve este documento à secretaria. Então, fazendo um pedido aí. Exclamativas. As frases exclamativas, elas só vão exprimir ou apresentar um espanto, uma admiração ou uma surpresa. Que maravilha, você conseguiu! Uma frase exclamativa. Não se esqueça do detalhe que as frases exclamativas eu tenho o ponto de exclamação, tá? E as optativas nós temos aí a expressão ou o desejo de apresentar algo, tá? Exprimir um desejo. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Muita sorte nessa nova temporada, nessa nova etapa. Tá bom? Esses são os 5 tipos de frases. Agora entraremos com oração. Oração é toda a frase que se organiza ao redor de um verbo. O que isso quer dizer, professor? Quando eu tenho uma frase e nessa frase eu tenho sujeito e predicado, eu chamo de oração. Então, oração é quando eu tenho a presença de um sujeito e de um predicado. Tudo está ao redor baseado em cima do verbo, porque você sabe que o verbo é quem vai dizer quem praticou a ação e qual foi a ação praticada. Então, oração é toda frase que tem sujeito e predicado. E o verbo é a parte mais importante da oração, tá bom? Período. Período é quando a gente tem uma ou mais oração. O que isso quer dizer, professor? Quando eu tenho uma única oração, eu chamo de período simples. Como a gente viu na questão anterior, o verbo é a parte principal. Beleza, então quando eu tenho somente um verbo, eu tenho ali um período simples. Quando eu tenho dois ou mais verbos na mesma frase eu tenho um período composto. Vamos entender melhor.
Período simples, quando eu só tenho um verbo na frase. O preço dos combustíveis continua alto. Eu tenho aqui o único verbo e esse verbo me diz quem é o sujeito, o preço dos combustíveis e o predicado. O que eu sei sobre o sujeito, que é continua alto. Diferente de período composto, quando eu digo o seguinte, ó, espero que ela volte. Aqui eu tenho dois verbos, o espero e o volte. E ambos estão na mesma oração. Não se esqueça, tem que estar na mesma oração para ser período composto. Para ser período composto. Tá? Então, resumindo, nem toda frase é uma oração? Claro. Por quê? Porque a oração é composta de sujeito e predicado. Se eu tiver só uma palavra, por exemplo, silêncio, tem verbo? Não tem, não tem verbo. Então é só uma frase. Então nem toda frase é uma oração, tá? E nem toda oração é uma frase. Por quê? Frase é um conjunto de palavras que tem sentido. Eu posso ter uma oração sem sentido nenhum. Uma ação totalmente confusa. Também há frases formadas por uma ou mais orações. É possível? Claro, período composto. O período composto é quando tem uma frase com duas ou mais orações dentro dela. Todo período é uma frase que tem sentido completo? Sim, sim. Tá? Então, todo período pode ser uma ou mais oração. Eu tenho aqui uma frase com sentido. As frases sem verbos não comportam análise sintática. Sim, está correto. Por quê? Porque o que é análise sintática? É analisar os elementos da oração. Sujeito, predicados, complementos. Então, se eu não tenho verbo numa oração, se eu não tenho verbo numa frase, eu não tenho um sujeito e nem tenho um predicado. Então, eu não posso fazer uma análise sintática. Espero que você tenha entendido este assunto. Não deixe de colocar aí o seu joinha, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, Machado Cuiabano, no Twitter, Nelson Júnior. E a gente pode bater um papo lá, você pode mandar as suas dúvidas e a gente pode conversar, tá bom? Mandar sugestões de vídeos. Muito obrigado e até a próxima!